tratado ontem, uma espécie de descrição do conceito de karma. A elas pertence também o que será dito hoje a respeito de karma e reino animal. O que poderíamos chamar de provas exteriores da realidade das leis kármicas será encontrado, no decorrer deste ciclo, naqueles pontos em que for oportuno especificar tais provas exteriores. Nessas ocasiões, os senhores encontrarão também a oportunidade de falar sobre a fundamentação da ideia de karma em conversas com terceiros, que lhes farão perguntas sobre este ou aquele ponto por serem céticos em relação a toda essa ideia de karma. Todavia, para tudo isso são necessárias algumas considerações preliminares. Uma pergunta que logo surge é a seguinte: como se comporta a vida animal, o destino animal em relação ao que denominamos decurso do karma humano, no qual encontramos encerradas, conforme ainda veremos, as mais importantes e profundas questões existenciais do homem. A relação, na Terra, dos homens com o mundo animal é diferente conforme a época e também conforme os diferentes povos. E certamente não deixa de ser interessante ver como, nos povos que conservaram o que havia de melhor na remota sabedoria sagrada da humanidade, tomou lugar uma maneira de tratar os animais plena de compaixão e de carinho. No âmbito do mundo budista, por exemplo, que conservou partes relevantes de antigas cosmovisões tais quais os homens as possuíam em épocas vetustas, encontramos uma atitude profunda e plena de compaixão para com os animais, um modo de tratá-los, bem como sentimentos perante o mundo animal, que muita gente na Europa ainda é incapaz de entender. Mas também em outros povos, basta lembrarmos o árabe, na maneira como trata seu cavalo traço, mormente quando conservam algo das antigas concepções, surgidas aqui e acolá como antigas heranças, encontramos uma espécie de amizade pelos animais, algo como um tratamento humano deles. Em compensação, pode-se certamente dizer que naquelas regiões onde se prepara uma espécie de cosmovisão do futuro, nas regiões ocidentais, instalou-se pouca compreensão relativa a essa compaixão pelo mundo animal. E é característico o fato de, no decorrer da Idade Média e também em nosso tempo, justamente em países onde a cosmovisão cristã se expandiu, poder ter surgido a concepção de que os animais não devem, de modo algum, ser considerados seres com uma vida anímica própria, e sim uma espécie de autômatos. E talvez não seja injustificado termos chamado a atenção, embora nem sempre contando com grande compreensão, para o fato de tais concepções, frequentemente representadas pela filosofia ocidental em que os animais seriam autômatos desprovidos de vida anímica própria, terem se infiltrado nas camadas populares isentas de qualquer compaixão e frequentemente desconhecedoras dos limites ao tratamento cruel dispensado aos animais. A coisa chegou a ponto de Descartes, um grande filósofo moderno, ter sido totalmente mal interpretada em seus pensamentos sobre o reino animal. Devemos, naturalmente, estar conscientes de que os espíritos realmente significativos do desenvolvimento cultural do Ocidente nunca representaram a opinião segundo a qual os animais são apenas autômatos. Descartes tampouco a representou, embora se possa ler em muitos livros de filosofia que ele teria opinado desse modo. Não é verdade. Quem conhece Descartes sabe que ele, com efeito, não atribui aos animais uma alma capaz de desenvolver-se para, a partir da consciência própria do eu, chegar a uma prova da existência de Deus. Não obstante, ele afirma que o animal é permeado, animado pelos assim chamados espíritos vitais, que entretanto não constituem uma individualidade tão unitária como o eu do homem, mas mesmo assim atuam na natureza animal como alma. E o aspecto característico é justamente ter se podido interpretar erroneamente Descartes a esse respeito, pois isso nos mostra que nos séculos passados do nosso desenvolvimento ocidental existia a tendência a atribuir aos animais algo meramente automático, e essa tendência foi identificada e até mesmo onde não poderia tê-lo sido caso se houvesse estudado a obra conscienciosamente, ou seja, em Descartes.
O desenvolvimento da cultura ocidental tem como particularidade o fato de ter precisado realizar-se a partir de elementos do materialismo. Pode-se até mesmo dizer que a ascensão do cristianismo se consumou tendo esse significativo impulso da evolução da humanidade sido primeiramente transplantado para uma mentalidade materialista ocidental. O materialismo dos tempos modernos é apenas uma consequência do fato de também o credo religioso mais espiritualizado, o cristianismo, ter podido encontrar primeiro no Ocidente uma concepção materialista. Talvez se pudesse dizer que é destino humano dos povos ocidentais o fato de eles terem de superar-se pelo trabalho a partir de bases materialistas e, precisamente pela superação das ideias e tendências materialistas, terem de desenvolver vigorosas forças para atingir um espiritualismo mais elevado. Uma vez que esse veio a ser o destino, o karma dos povos ocidentais, nasceu neles também essa tendência a considerar os animais como meros autômatos. Quem não conseguir discernir bem a atuação da vida espiritual, atendo-se apenas ao mundo sensorial circundante, poderá facilmente chegar, pelas impressões desse mundo sensorial, a uma concepção do mundo animal que coloca o animal num nível mais baixo possível. Ao contrário, as cosmovisões que ainda conservaram elementos das antigas cosmovisões espirituais da remota sabedoria da humanidade preservaram uma espécie de conhecimento do que também é espiritual no mundo dos animais. E, apesar de todos os mal-entendidos, apesar de tudo o que se infiltrou nessas cosmovisões maculando sua pureza, elas não esqueceram que atividades espirituais, leis espirituais estão em vigor na vida e nas configurações dos animais. Se, de um lado, justamente na falta de cosmovisões espiritualistas temos de defrontar-nos com uma incompreensão para com o elemento anímico nos animais, de outro não devemos enganar-nos. Seria igualmente produto de uma cosmovisão puramente materialista querer aplicar ao mundo animal, sem mais nem menos, a ideia de karma tal como esta nos serve para compreender o destino e o karma humanos. Isso nós não podemos fazer. Já foi dito ontem que o conceito de karma precisa ser captado bem nitidamente. E incorreríamos em erro se procurássemos também no mundo animal a ideia, já formulada por nós, de que o efeito retroage sobre o ser do qual partiu a causa. Ora, só poderemos compreender as leis do karma em sentido mais amplo se transcendermos a vida humana individual entre o nascimento e a morte, seguindo o homem através da sequência de suas reencarnações e descobrindo que aquela retroação de uma causa introduzida numa vida só pode ocorrer numa vida subsequente, de modo que as leis do karma passam de uma vida a outra, e os efeitos de causas não precisam ocorrer, como de fato não ocorrem, na mesma vida compreendida entre o nascimento e a morte, desde que consideremos o karma em sentido mais amplo. Ora, pelas considerações exteriores da ciência espiritual já sabemos que, em relação aos animais, não se pode falar de uma reencarnação igual à do homem. De modo algum encontramos no mundo animal algo igual ou mesmo semelhante àquela individualidade humana em que se conserva quando o homem atravessa o portal da morte e passa, no mundo espiritual, por uma existência peculiar durante o período entre a morte e o novo nascimento, voltando à existência por meio deste. Não podemos falar na morte do animal da mesma maneira como concebemos a morte do homem. Pois tudo o que descrevemos como sendo os destinos da individualidade humana após a passagem do homem pelo portal da morte não se comporta da mesma maneira no mundo animal. Estaríamos redondamente enganados se acreditássemos poder procurar no indivíduo animal a essência reencarnada de um animal que já houvesse existido anteriormente na Terra, tal como devemos fazer no caso do homem. Hoje em dia, quando tudo que o mundo apresenta é considerado apenas pelo lado exterior, sem que se penetre o interior, os grandes contrastes, as diferenças mais importantes entre homem e animal não podem saltar os olhos. Exteriormente, considerado do ponto de vista puramente materialista o fenômeno da morte apresenta-se de maneira idêntica no homem e no animal. Observando-se a vida de um animal,
Podemos facilmente acreditar ser possível equiparar certos fenômenos dessa sua vida individual a determinados fenômenos da vida pessoal do homem entre o nascimento e a morte, mas esse seria um engano crasso. Por isso convém primeiro ilustrar, com alguns exemplos, as diferenças decisivas entre o animal e o homem. Essa diferença entre o animal e o homem só pode discerni-la completa e claramente quem observa de modo isento não apenas os fatos visíveis à sua visão sensorial exterior, mas também os que se revelam ao seu pensamento combinatório. Aí ele se depara com um fenômeno que também os cientistas salientam sem, todavia, saber explicá-lo corretamente. É o fenômeno de o homem ter de aprender as atividades mais elementares. No decorrer de sua história ele teve de aprender o uso dos instrumentos mais primitivos, e ainda hoje nossas crianças precisam aprender as coisas mais simples, para o que precisam empregar um certo tempo. É necessário esforço para ensinar algo ao ser humano, como simples habilidades, fabricação de ferramentas e instrumentos, etc. Contrariamente, olhando para os animais, temos de concordar que eles estão muito melhor nesse sentido. Imaginemos como o castor executa a sua construção complicada e engenhosa. Ele não precisa aprendê-lo, ele o sabe, na medida em que traz essa capacidade como lei intrínseca, tal como nós, homens, trazemos conosco a possibilidade, a habilidade de trocar os dentes por volta dos 7 anos de idade. Ninguém de nós precisa aprendê-la. E é assim que os animais trazem consigo uma aptidão como a do castor para construir sua casa. E se passarmos em revista o reino animal, veremos que os animais trazem consigo habilidades bem determinadas, por cujo intermédio podem realizar algo que supera, e muito, a habilidade que o homem, não obstante seu orgulho, alcançou. Ora, pode surgir a seguinte pergunta: por que o homem, ao nascer, é menos apto do que, por exemplo, uma galinha ou um castor? Porque deve aprender penosamente o que esses seres já trazem em si? Eis aqui uma grande pergunta. E o fato de essa ser uma grande pergunta deve ser aprendido antes de mais nada, pois, naquilo que o indivíduo deve ganhar para a sua cosmovisão, importa muito menos apontarmos fatos significativos do que sabermos formular perguntas importantes. Fatos podem ser corretos, mas nem sempre precisam ser valiosos para nossa cosmovisão. Embora desejemos abordar ainda hoje as causas desses fenômenos sob o enfoque da ciência espiritual, iríamos muito longe se quiséssemos expor suas razões em todos os detalhes. No entanto, podemos indicá-las inicialmente em poucas palavras. Retrocedendo, do ponto de vista da ciência espiritual, a evolução humana até um passado bem remoto, descobriremos que os elementos e forças disponíveis para o castor ou outros animais, a fim de eles trazerem em si tais aptidões ao mundo, também estavam disponíveis para o homem. Não que num passado remoto o homem tivesse simplesmente assimilado em sua constituição a inabilidade, deixando ao animal a aptidão primitiva. Ele assimilou também essa aptidão e, no fundo, em escala bem maior do que os animais, pois embora os animais tragam em si determinadas e grandes habilidades ao mundo, estas são, de fato, unilaterais da vida. No fundo o homem não sabe absolutamente coisa alguma ao iniciar a vida, tendo primeiramente de aprender tudo o que diz respeito ao mundo exterior. Exprimo isso em termos um tanto radicais, mas viremos a entender-nos, quando, porém, o homem aprende, logo se evidencia que seu desenvolvimento poderá ser mais rico e variado, quanto a certas habilidades, etc., do que é o caso do animal. Portanto, originalmente o homem trazia em si uma riqueza de disposições que, no entanto, não possui mais hoje em dia. Evidencia-se então a particularidade de originalmente o homem e o animal terem sido dotados das mesmas disposições. E se remontássemos ao antigo Saturno, descobriríamos que ainda não havia ocorrido uma diferenciação entre o desenvolvimento do homem e o do animal. Ambos tinham aptidões totalmente iguais. O que ocorreu então, nesse ínterim,
para que o animal trouxesse à sua existência todas as habilidades possíveis, enquanto o homem se tornou um companheiro de existência terrena tão incapaz. Como se comportou verdadeiramente o homem, nesse meio tempo, para repentinamente não mais possuir tudo de que era dotado? Será que insensatamente dissipou, no decorrer da evolução, o que os animais, como usuários mais parcimoniosos, preservaram? Tal pergunta pode ser lançada a partir da constatação dos fatos reais. Não, o homem não esbanjou as disposições de que o animal desfruta hoje como habilidade exterior, ele também as utilizou, mas para algo diferente do que fizeram os animais. Os animais exprimem-nas em habilidades exteriores. O castor e a vespa constroem suas moradas. As mesmas forças que os animais assim exteriorizam, o homem as interiorizou e usou em si mesmo. Com elas ele realizou o que chamamos de sua natureza humana superior. Para que o homem viesse a ter hoje seu andar ereto, um cérebro mais perfeito e sobretudo um mais perfeito substrato interior, havia necessidade de certas forças, e trata-se das mesmas que o castor usa para erguer sua construção. Se o castor constrói sua casa, o homem empregou as forças em si próprio, em seu cérebro, em seu sistema nervoso, etc. Por isso ele nada aguardou para, da mesma forma, atuar exteriormente. Portanto, o fato de hoje andarmos com uma natureza mais perfeita em meio aos animais decorre de havermos empregado em nossa estrutura interior, no decurso da evolução, o que o castor emprega exteriormente. Temos interiormente nossa casa de castor, não mais podendo, por isso, dirigir essas forças igualmente para fora. Atendo-nos, pois, a uma cosmovisão homogênea, veremos de onde provêm as diversas disposições existentes nos seres e como elas se nos apresentam hoje. Tendo o homem utilizado essas forças à sua maneira, em sua evolução terrestre se lhe tornou necessária uma natureza muito especial, que já conhecemos em parte. Por que motivo foi preciso empregar, no interior da natureza humana, as forças de que acabamos de falar e que se manifestam, nas diferentes espécies e ordens do reino animal, em atividades exteriores? Porque somente tendo conseguido estruturar sua natureza interior é que o homem pôde tornar-se o portador do que hoje constitui o caminho de encarnação em encarnação. Uma outra natureza não poderia tornar-se tal suporte do eu, pois o fato de uma individualidade dotada de um eu poder ou não atuar na existência terrestre depende inteiramente do envoltório exterior. Ela não poderia fazê-lo caso a estrutura exterior não fosse adequada à individualidade do eu. Portanto, tudo convergiu para adequar a estrutura exterior a essa individualidade do eu. Para tal, uma natureza especial tinha de ser criada. Já conhecemos em seu aspecto essencial. Sabemos que nossa evolução terrestre foi precedida pela evolução lunar, esta pela evolução solar e esta última por uma evolução saturnina. Quando a evolução da antiga Lua chegou ao seu fim, o homem se encontrava, em sua existência exterior, num nível que poderíamos chamar de humanidade animal. Mas àquela altura tal natureza humana exterior ainda não se achava suficientemente desenvolvida para tornar-se portadora de uma individualidade caracterizada por um eu. Somente o desenvolvimento terrestre do homem teve a tarefa de incorporar o eu a essa natureza. Entretanto, tal só podia acontecer mediante uma configuração muito particular dos acontecimentos de nossa evolução terrestre. Terminada a evolução da antiga Lua, tudo se dissolveu, por assim dizer, num caos. Deste voltou a surgir, após um correspondente período de crepúsculo cósmico, o novo cosmo de nossa evolução terrestre. Nesse cosmo da evolução terrestre achava-se então contido tudo o que hoje está ligado a nós e à Terra como nosso sistema solar. A partir desse contexto, dessa unidade cósmica, é que então se desprenderam todos os outros corpos celestes de nossa Terra propriamente dita. Não precisamos detalhar a que maneira como os outros planetas, Júpiter, Marte, etc., se separaram.
Cumpre apenas realçar que nossa Terra e nosso Sol se separaram em determinado momento do ciclo terrestre. Já tendo o Sol se separado, atuando de fora sobre a Terra, esta ainda se encontrava unida à atual Lua, de modo que as substâncias e forças espirituais atualmente inerentes à Lua ainda permaneciam ligadas à nossa Terra naquela época. Várias vezes se questionou o que teria acontecido caso o Sol não se tivesse separado da Terra e passado à atual situação de atuar de fora sobre ela. Uma vez que inicialmente a Terra e o Sol ainda se achavam ligados, todo o sistema cósmico e também os precursores da natureza humana estavam unificados sob condições totalmente diferentes. Seria absurdo argumentar, com base nas condições atuais, que tolice dos antropósofos, todos os seres constituídos se teriam incendiado. Ora, esses seres eram de tal natureza que podiam subsistir nas condições de então, naquela unidade cósmica tão diferente. Caso o Sol tivesse permanecido em ligação com a Terra, energias diferentes, muito mais violentas, teriam permanecido ligadas a ela. Em consequência, todo o desenvolvimento da Terra teria progredido rápido e impetuosamente, a ponto de não ser possível a natureza humana evoluir como deveria. Daí a necessidade de a Terra dispor de um ritmo mais lento e de forças mais densas. Isso só se viabilizou pelo fato de as forças tempestuosas e veementes terem se retirado dela. Assim, as forças do Sol passaram a exercer uma influência atenuada, principalmente por atuarem agora do exterior e à distância. Isso, porém, trouxe outra consequência. A Terra se encontrava num estado em que os homens tampouco podiam evoluir corretamente. As condições passaram a ser muito densas, endurecedoras, ressecadoras para toda e qualquer vida. O homem teria sido, mais uma vez, impossibilitado de chegar ao seu desenvolvimento caso essa situação houvesse permanecido. O alívio se deu por meio de um arranjo especial. Algum tempo após a saída do Sol, a Lua atual também abandonou a Terra, levando consigo as forças retardantes que aos poucos teriam conduzido a vida à morte. Desse modo a Terra ficou entre o Sol e a Lua, escolhendo a velocidade apropriada para que a natureza humana realmente pudesse acolher um eu como portador da individualidade que passa de encarnação em encarnação. Tal como é hoje, a natureza humana não poderia ter sido plasmada, a partir do cosmo, por qualquer outra circunstância a não ser pela ocorrência das separações, primeiro do Sol e a seguir da Lua. Alguém poderia alegar, fosse o Criador, teria procedido de maneira diferente, teria logo produzido uma mescla tal que a natureza humana pudesse progredir da maneira apropriada. Porque a necessidade, primeiro, da separação do Sol e, depois, de uma nova saída da Lua. Quem pensa assim raciocina de maneira excessivamente abstrata. Não lhe vem à mente que para se produzir, na ordem do universo, uma diversidade interior como a natureza humana, é necessária uma disposição especial para cada parte isolada, não se podendo transformar em realidade o que a mente humana excogita em suas divagações. Tudo pode ser pensado abstratamente, mas na autêntica ciência espiritual é preciso aprender a pensar concretamente, reconhecendo que a natureza humana não é algo tão simples. Ela consiste num corpo físico, num corpo etérico e num corpo astral. Esses três membros precisavam primeiramente ser levados a um determinado equilíbrio, em que cada uma das partes estivesse em correta inter-relação com as demais. Tal só podia ocorrer por meio do seguinte processo tríplice. Primeiramente, a formação do cosmo unificado, de toda a unidade cósmica compreendendo juntamente a Terra, o Sol e a Lua. Em seguida, devia-se consumar algo capaz de exercer um efeito retardante sobre o corpo etérico humano, que do contrário teria consumido toda a evolução de maneira tempestuosa. E isso se realizou com a separação do Sol. E finalmente a Lua precisava ser afastada, pois do contrário o corpo astral teria levado a natureza humana a um perecimento.
Esses três acontecimentos precisaram advir pelo fato de o homem possuir, em sua natureza, três componentes. Vemos, pois, que o homem deve sua existência e suas qualidades atuais a uma complexa disposição do cosmo. Mas sabemos também que o desenvolvimento de todos os ramos da natureza não podem, de modo algum, acompanhar o desenvolvimento geral a passo idêntico. Sabemos, pelas considerações gerais dos últimos anos, que em cada uma das encarnações planetárias da Terra sempre houve determinados entes atrasados em relação à evolução geral. Quando a evolução avançava, eles viviam em estados que não correspondiam plenamente à evolução. Mas sabemos também que, no fundo, todo desenvolvimento só pode ser desencadeado, de fato, por meio de tais atrasos. Sabemos que certos seres ficaram para trás durante o desenvolvimento da antiga Lua. Eram os seres luciféricos, culpados de muitos males, porém aos quais também devemos o que preliminarmente nos possibilita ser homens, ou se o ensejo da liberdade, do livre desabrochar de nossa entidade interior. Podemos dizer que, sob certo aspecto, o atraso dos seres luciféricos foi um sacrifício. Eles se atrasaram a fim de poder exercer, durante a existência terrestre, atividades muito peculiares, conferindo ao homem os atributos condizentes com a dignidade humana e com a autodeterminação. Devemos acostumar-nos a usar conceitos bem diferentes dos usuais, pois os conceitos comuns possivelmente nos levariam a estatuir que os espíritos luciféricos teriam convenientemente ficado retidos, e não lhes perdoaríamos sua negligência. Porém não se tratou de uma negligência dos seres luciféricos. Em certo sentido seu retardamento foi um sacrifício, a fim de que, por meio da experiência assim adquirida, eles pudessem atuar sobre nossa humanidade terrestre. A partir da abordagem de ontem, já sabemos que não apenas seres, mas também substâncias ficaram para trás e conservaram leis que haviam sido corretas em condições planetárias anteriores, levando-as para o contexto do desenvolvimento posterior. Assim, fases evolutivas antigas cruzam-se com fases evolutivas recentes, misturando-se. Em verdade, é isso que torna possível a diversificação da vida. Assim se nos apresentam os graus mais diversos na evolução dos seres. Não teria sido possível a formação de um reino animal ao lado do reino humano se, após o período de Saturno, certos seres não se houvessem atrasado, a fim de formar um segundo reino e constituir-se nos primeiros precursores do nosso reino animal atual, enquanto os homens já se haviam desenvolvido, no Sol, para um nível superior. Esse atraso é absolutamente necessário como base para formações posteriores. Ora, no caso de se questionar por que entidades e substâncias têm de atrasar-se, eu gostaria de responder por meio de uma analogia. A evolução do homem devia prosseguir de um grau a outro, o que só seria possível vindo o homem aperfeiçoar-se cada vez mais. Ele não teria progredido caso continuasse atuando com as mesmas forças com que atuava na fase de Saturno, teria ficado estagnado. Ele tinha, portanto, de aperfeiçoar suas forças. Suponhamos agora, a título de analogia, um copo cheio d'água em que uma substância qualquer seja dissolvida. De cima a baixo, o conteúdo do copo é homogêneo quanto à coloração, à densidade, etc. Suponhamos agora que as partículas mais grossas se sedimentem. Nesse caso, a água mais límpida e as partículas mais finas ficam em cima. Portanto, a água só pode ficar mais refinada segregando as substâncias mais grossas. Algo assim era também necessário suceder após transcorrida a evolução de Saturno. Era preciso formar-se uma tal sedimentação. Toda a humanidade tinha de segregar algo, conservando apenas as partes mais finas. O que foi segregado veio a constituir os animais. Por meio da segregação, os outros seres puderam aperfeiçoar-se a fim de alcançar um nível acima. E em cada um desses níveis era mister segregar entidades,
para que o homem pudesse elevar-se sempre mais. Temos, portanto, uma humanidade que só se tornou possível pelo fato de o homem se haver livrado daquelas entidades que nos rodeiam e vivem nos reinos inferiores. Tivemos essas entidades com todas as suas forças dentro da corrente evolutiva, estando integradas nela tal qual as partículas mais densas na água. Deixamo-las submergir ao fundo e, assim, elevamo-nos acima delas. Isso facultou nosso desenvolvimento. Baixando, portanto, nosso olhar aos três remos da natureza em redor, constatamos em tudo algo que teve de constituir-se em nossa base para possibilitar nosso desenvolvimento. Essas entidades desceram ao fundo para que pudéssemos subir. É essa a maneira correta de olharmos para os reinos inferiores da natureza. Ao observarmos agora a evolução terrestre, esse processo se nos poderá apresentar ainda mais claramente em seus detalhes. Devemos ter em mente que todos os fatos contidos em nossa evolução terrestre possuem determinadas condições e relações. Como vimos, o fato de o Sol e a Lua se separarem da Terra ocorreu, em verdade, a fim de permitir à organização humana atingir, durante a evolução da Terra, o nível em que pudesse tornar-se uma individualidade. Tal era necessário para submeter a organização humana como que um processo de catarse. Mas, uma vez que tais separações no universo ocorreram por causa do homem, essa profunda alteração em todo o nosso sistema solar exerceu também uma influência sobre os três outros reinos da natureza, mormente sobre o reino animal, que nos está mais próximo. E se quisermos entender essa influência exercida sobre o reino animal, decorrente dos processos de separação do Sol e da Lua, obteremos a seguinte explicação a partir da pesquisa espiritual. O homem se encontrava em determinado grau de seu desenvolvimento quando o Sol se separou. Se tivesse de conservar-se no nível que possuíra durante a ligação da Lua com a Terra, não teria atingido sua natureza atual, teria como que murchado e ressecado. Era primeiramente necessário que as forças lunares se retirassem. A natureza humana só se tornou possível graças à circunstância de o homem ter conservado, durante a ligação da Lua com a Terra, uma estrutura que ainda podia ser emolida, pois poderia ter acontecido de seu organismo já se ter tornado tão rígido que a saída da Lua teria sido inútil. Nesse nível, em que a estrutura ainda podia ser emolida, encontravam-se efetivamente só os precursores do homem. A Lua teria, pois, de retirar-se em determinado momento. O que ocorreu, então, até que isso acontecesse? A estrutura humana tornava-se cada vez mais rústica. O homem não chegou a ter o aspecto da madeira, essa seria uma imagem grosseira demais. A estrutura daquele tempo, apesar de sua rusticidade, era ainda mais refinada do que a atual, mas para aquela época era tão rústica que a parte mais espiritual do homem, vivendo também aí, de certo modo, ora com, ora sem o corpo físico na época situada entre a saída do Sol e a da Lua, havia finalmente chegado ao ponto de, ao procurar novamente seu corpo físico, encontrá-lo tão denso em virtude dos acontecimentos da Terra que não tivera mais qualquer possibilidade de adentrá-lo e utilizá-lo como habitáculo. Foi também por essa razão que a parte psicoanímica de muitos precursores do homem abandonou a Terra e, durante um certo tempo, procurou evoluir em outros planetas do nosso sistema solar. Só um número muito diminuto de corpos físicos continuou sendo aproveitável e atravessou esse período a salvo. Já expus repetidas vezes que a grande maioria das almas humanas saíram para o espaço celeste, e que a corrente ininterrupta da evolução foi mantida por pequenos números, ou seja, pelas almas humanas mais robustas, capazes de suportar e superar essa situação. Tais almas mais robustas salvaram a evolução, atravessando o período crítico. Durante todo esse processo, ainda se tratava propriamente do que chamamos de humano, de individualidade humana. Predominava ainda o caráter de alma da espécie. Ao retornar, as almas dirigiam-se à alma da espécie.
Então sobreveio a retirada da Lua e, com isso, novamente a possibilidade de organismo humano se aperfeiçoar, podendo voltar a acolher as almas anteriormente evadidas. Essas almas desceram de volta pouco a pouco, até durante a época atlântica ocupando os corpos humanos. Mas ainda assim ficaram para trás determinados organismos desenvolvidos durante o período crítico. Eles se haviam reproduzido ao longo desse período, só não podendo ser portadores de almas humanas. Eram organismos rústicos, remanescentes do período crítico da Terra após haverem coexistido com aqueles que mais tarde puderam aperfeiçoar-se. Tornaram-se, então, os precursores de uma estrutura mais rústica, decorrendo daí que, ao lado dos organismos aptos a tornar-se portadores de individualidades humanas, também se reproduziam esses organismos incapazes disso, descendentes daqueles abandonados por almas humanas na época em que o Sol já se havia afastado e a Lua ainda estava unida à Terra. Vemos, portanto, constituir-se ao lado do homem um reino de organismos que, por guardarem o caráter lunar, tornaram-se incapacitados para portar individualidades humanas. Esses organismos são, em essência, os organismos de nossos animais atuais. Poderia parecer surpreendente que esses organismos mais rústicos dos animais atuais possam, por seu lado, ter determinadas aptidões capazes de atuar no mundo até mesmo com sabedoria, como no exemplo da casa do castor. Isto, porém, pode ser explicado caso não tenhamos ideias por demais simplistas, e sim estejamos conscientes de que precisamente os organismos dessas entidades não ocupadas por almas humanas formaram as estruturas exteriores da constituição animal, como as de um certo sistema nervoso e similares, as quais lhe possibilitavam colocar-se em perfeita sintonia com as leis da existência terrestre. Ora, as entidades que ficaram incapacitadas para receber almas humanas haviam permanecido, durante todo o período, ligadas à Terra. Os demais organismos, que mais tarde se aperfeiçoaram ao ponto de poder acolher individualidades humanas, em verdade também se encontravam na Terra, mas, como tinham de passar por futuras transformações depois da retirada da Lua, perderam precisamente o que haviam adquirido até então, pelo efeito de se haverem aperfeiçoado, de terem precisado passar por essas transformações. Tenhamos, pois, em mente, quando a Lua se separou da Terra, nesta havia certos organismos que simplesmente se reproduziram na mesma linha anteriormente seguida em seu nascimento, ocorrido enquanto Terra e Lua ainda se encontravam unidas. Esses organismos permaneceram rústicos, conservaram as leis que possuíam e tornaram-se tão rígidos que, com a saída da Lua, não lhes era possível sofrer qualquer transformação. Simplesmente continuaram a reproduzir-se de maneira rígida. Os outros organismos, destinados a tornar-se portadores de individualidades humanas, tinham de transformar-se, não podendo reproduzir-se rigidamente. Sua transformação se deu a ponto de possibilitar a influência de entidades que, nesse entretempo, sequer estavam ligadas à Terra, tendo estado em lugar bem diverso e só então precisando unir-se novamente a ela. Eis aí a diferença entre as entidades que continuaram mantendo rígido o caráter da antiga Lua e as que se transformaram. Em que consistiu essa transformação? Quando as almas afastadas da Terra retornaram, principiaram por reestruturar o sistema nervoso, o cérebro e assim por diante. As forças de que dispunham eram usadas, por assim dizer, para a reorganização interior. Nenhuma mudança podia ainda ser efetuada nas outras entidades, que se haviam enrijecido. Destes últimos organismos se apoderaram outras entidades que ainda não intervinham neles, haviam estacionado em etapas evolutivas anteriores, não sendo capazes de intervir no organismo mas atuando de fora, como as almas de espécies animais. Assim, aqueles organismos aptos para tal receberem a alma humana após a saída da Lua, então essas entidades plasmaram o organismo a ponto de levá-lo à perfeita estrutura humana.
Os organismos que permaneceram rígidos durante o período lunar não podiam mais ser modificados. Deles se apoderaram as almas insuficientemente evoluídas para penetrar numa individualidade, tendo permanecido paradas no nível da Lua e desenvolvido tudo o que era alcançável nesse estágio, apossando-se agora, por isso, desses organismos na condição de almas grupais. Assim se explica a diferença entre homem e animal a partir dos processos cósmicos. E precisamente por meio dos acontecimentos cósmicos durante a evolução da Terra que se nos evidenciam dois tipos de organismos. Se tivéssemos sido forçados a permanecer no nível estrutural das entidades imediatamente inferiores ao homem, teríamos agora de pairar com nosso em redor da Terra, pois os organismos se teriam tornado excessivamente rígidos. Não poderíamos descer e, embora nos houvéssemos tornado seres mais perfeitos, deveríamos permanecer onde se encontram as almas das espécies animais. Mas como nossos organismos puderam aperfeiçoar-se, pudemos penetrá-los usando-os como moradas, ou seja, pudemos descer à terra em corporações carnais. As almas das espécies não sentiram tal necessidade, elas atuam nos seres a partir do mundo espiritual. Vemos, portanto, no reino animal em redor de nós algo que hoje também seríamos caso não devêssemos nosso organismo ao processo descrito. Perguntemo-nos agora, como foi que os animais, inferiores a nós, chegaram à Terra com seus organismos enrijecidos? Eles desceram por nosso próprio intermédio. Eles são os descendentes daqueles corpos que não mais queríamos habitar após a retirada da Lua por se haverem tornado demasiadamente rústicos. Nós abandonamos esses corpos para mais tarde encontrar outros. Não teríamos podido encontrar outros corpos depois caso não houvéssemos, naquela época, abandonado os primeiros, pois tínhamos de buscar nosso progresso na Terra após a saída do Sol. Aí temos exatamente o processo em que, por assim dizer, abandonamos abaixo de nós certas entidades para podermos encontrar a possibilidade de nós mesmos subirmos a um nível superior. Para elevar-nos, tivemos de emigrar para outros planetas e deixar nossos corpos deteriorar-se lá embaixo. Ao que lá ficou devemos, de certo modo, o que somos. Essa situação de devedores pode ser descrita com mais pormenores. Podemos perguntar-nos, como tivemos a possibilidade de abandonar a Terra durante o período crítico? Não é possível que, sem mais nem menos, um ser possa ir para onde quiser. Ora, durante a evolução da Terra surgiu pela primeira vez algo que novamente devemos aos espíritos luciféricos. As entidades luciféricas eram nossos guias, que no período crítico nos afastaram do desenvolvimento terrestre. É como se nos houvessem dito, aí embaixo está se aproximando agora uma época crítica, deveis abandonar a Terra. E foi sob a direção dos espíritos luciféricos que deixamos a Terra, os mesmos espíritos que introduziram em nosso corpo astral de então o princípio luciférico, o pendor para tudo o que chamamos de possibilidade do mal em nós, mas simultaneamente também a possibilidade da liberdade. Se eles, naquela época, não nos houvessem retirado da Terra, teríamos permanecido sempre presos ao organismo então criado por nós, podendo hoje, no máximo, pairar sobre nossa forma física sem nunca poder habitá-la. Assim, os seres luciféricos levaram-nos para longe e ligaram seu próprio ser ao nosso. Tendo isso em vista, fica-nos agora compreensível que, indo embora, assimilamos as influências luciféricas. As entidades que na época não compartilharam desse destino, o de serem conduzidas a regiões muito especiais do universo tendo permanecido ligadas à Terra, ficaram embaixo sem a influência luciférica. Elas tinham de partilhar conosco os destinos da Terra, mas não puderam partilhar conosco nosso destino celeste. Quando retornamos à Terra, tínhamos em nós a incisão luciférica, mas aqueles outros seres não. Com isso se nos tornara possível conduzir a vida dentro de um corpo físico e também uma vida independente dele,
e assim também pudemos transformar-nos cada vez mais em autômatos com relação a esse corpo. Porém os outros seres, que não continham a influência luciférica, representavam o que havíamos feito deles, representavam o que nossos corpos eram no período intermediário entre as retiradas do Sol e da Lua, portanto, aquilo de que nos havíamos livrado. Observando os animais, podemos dizer o seguinte: tudo que os animais apresentam de crueldade, de voracidade, de outras desvirtudes animalescas ao lado da habilidade que possuem, tudo isso teríamos em nós caso não houvéssemos conseguido expeli-lo. Devemos a libertação do nosso corpo astral à circunstância de todas as qualidades astrais mais rústicas terem ficado no reino animal da Terra. Podemos, pois, afirmar, é para o nosso bem que não as possuímos mais dentro de nós, a crueldade do leão, a astúcia da raposa que tudo isso se tenha desprendido de nós e, fora de nós, possua agora uma existência autônoma. Assim, os animais possuem em comum conosco aquilo que é o nosso corpo astral, tendo, por isso, a possibilidade de sentir dores, mas, precisamente pelo motivo recém-mencionado, não alcançaram, por meio da dor e da superação da dor, a possibilidade de elevar-se cada vez mais. É que eles não possuem individualidade alguma e, por isso, estão em situação muito pior do que a nossa, nesse aspecto. Nós temos de suportar as dores, mas para nós cada dor é um meio para nos aperfeiçoarmos. Superando-a, elevamo-nos graças a ela. Deixamos para trás os animais como algo que, embora possuindo a faculdade de sentir dor, não possui o que poderia levá-lo acima dela e por cujo intermédio ele superasse a dor. É esse o destino dos animais. Eles nos evidenciam nossa própria estrutura na fase em que éramos capazes de sentir dor mas ainda não podíamos, por sua superação, transformar em algo sanador para a humanidade. Assim devemos aos animais, no decurso da evolução terrestre, nossa pior parte, sendo que eles nos circundam como sinalização do fato de havermos atingido uma perfeição maior. Nós não nos teríamos livrado do resíduo sem deixar para trás os animais. Não devemos aprender a encarar tais fatos como teorias, e sim com um sentimento universal cósmico. Devemos dirigir o olhar aos animais com a seguinte sensação: aí fora estão vocês, animais. Quando vocês sofrem, sofre algo que beneficia a nós, homens. Nós, homens, temos a possibilidade de superar o sofrimento, vocês têm de padecê-lo. Nós deixamos para vocês o sofrimento, e ficamos com a capacidade de superá-lo. Quando desenvolvemos esse sentimento cósmico para além da teoria, ele se transforma na abrangente compaixão pelo mundo animal. Onde, portanto, o sentimento cósmico nasceu da sabedoria primitiva da humanidade, onde os homens ainda conservaram uma reminiscência do conhecimento primitivo, que revelava a cada um a essência das coisas por meio de uma clarividência brumosa. Conservou-se também a compaixão para com o mundo animal, a qual se manifesta intensamente. Essa compaixão voltará quando os homens se acostumarem a assimilar a sabedoria espiritual, quando compreenderem como o karma da humanidade está ligado ao karma do universo. Nos tempos que, por assim dizer, constituíam os tempos das trevas, em que o pensamento materialista se instalou, não se poderia ter a noção exata dessas relações. Aí só se olhava para o que está situado lado a lado no espaço, sem levar em conta que essa diversidade tem uma origem unificada e só se separou durante a evolução. Naturalmente, tampouco se sentiu que une o homem aos animais. E em todas as regiões da Terra onde se teve a missão de acobertar a consciência da relação do homem com o mundo animal, onde em lugar dessa consciência só entrou a que se limita ao espaço físico exterior, o homem retribuiu de maneira singular, aos animais, o que lhes deve, comendo-os. Essas coisas nos mostram, ao mesmo tempo, como as cosmovisões se relacionam com o mundo das sensações e sentimentos humanos. Sensações e sentimentos, em última análise,
são resultados das cosmovisões e, na medida em que as cosmovisões e conhecimentos se transformarem, as sensações e sentimentos também se transformarão. No contexto da humanidade, o homem não podia senão ter uma evolução ascendente, tinha de precipitar outros seres no abismo, a fim de elevar-se ele próprio. Não podia conceder aos animais uma individualidade que lhes compensasse, no karma, os sofrimentos que eles têm de padecer. Só lhes podia entregar a dor, sem poder dar-lhes o conjunto de leis kármicas da compensação. Contudo, o que não pôde dar-lhes no passado ele lhes dará quando houver chegado à liberdade e à abnegação em sua individualidade. Então captará também nesta área, conscientemente, a lei do karma, dizendo: devo aos animais o que sou. O que não posso mais dar a cada um dos entes animais, que desceram de uma existência individual para uma existência sombria, aquilo de que, por assim dizer, sou culpado frente aos animais preciso agora retribuir pelo tratamento que posso dispensar a eles. Por esse motivo, com o progresso do desenvolvimento por meio da consciência das relações kármicas surgirá também uma melhor relação do homem com o reino animal do que existente agora, sobretudo no Ocidente. Sobrevirá um tratamento dos animais pelo qual o homem, que precipitou os animais nas profundezas, irá alçá-los novamente às alturas. Assim vemos, pois, o karma e o reino animal numa certa inter-relação. Não podemos comparar ao karma humano que o animal vive como destino, sob pena de criarmos uma grande confusão. Mas considerando toda a evolução da Terra e o que teve de acontecer pelo bem da humanidade e de seu desenvolvimento, veremos que se pode falar de uma relação entre o karma da humanidade e o mundo animal. 18 de maio de 1910. Doença e saúde em relação ao karma. Considerações como as que nos ocuparão hoje e nos próximos dias podem muito facilmente estar sujeitas a mal-entendidos. Trataremos de várias questões sobre doença e saúde do ponto de vista do karma, e, devido à controvérsia entre correntes de opinião contemporâneas justamente neste terreno, facilmente poderá ocorrer uma interpretação errônea das bases da ciência espiritual quando este capítulo, a relação entre doença e saúde e o karma, for abordado. Como os senhores sabem, quando questões de saúde e doença entram em consideração, a discussão agita até os círculos mais distantes com bastante veemência e paixão. Todos os senhores sabem que, tanto por parte de leigos como também de certos médicos, toma-se partido contra o que chamamos de medicina científica. De outro lado, pode-se facilmente observar que os representantes da medicina científica são provocados justamente por alguns ataques talvez injustos, e, sendo assim, não só incorrem numa espécie de paixão quando se trata de intervir em favor do que a ciência tem a dizer, e é seu legítimo direito fazê-lo mas também se empenham em luta bem severa contra o que de algum modo possa ser dito, a partir de pontos de vista diferentes dos representados pela medicina oficial, a respeito da área que iremos considerar. A antroposofia ou ciência do espírito só poderá fazer jus às suas elevadas tarefas se mantiver um juízo isento e objetivo em tal campo frequentemente obnubilado pelas discussões. Quem já ouviu conferências semelhantes, por mim proferidas, sabe que não pretendo de modo algum juntar-me ao coro dos que pretendem desacreditar a chamada medicina acadêmica. A ciência espiritual não quer, nem de longe, identificar-se com esta ou aquela tendência. À guisa de introdução, seja-me permitido enfatizar que o trabalho relativo aos fatos e pesquisas efetivas dos fenômenos, justamente na área da enfermidade e das questões de saúde humana nos últimos anos e decênios, merece realmente os mesmos louvores, o reconhecimento e a admiração que os outros numerosos resultados obtidos pela ciência. E, a respeito do que foi efetivamente realizado nessa área, pode-se também dizer o seguinte: se há alguém que possa alegrar-se com o que a medicina realizou nos últimos anos, esse alguém é justamente a ciência espiritual. De outro lado,
É necessário enfatizar algo válido justamente para as ciências. As conquistas e os efetivos conhecimentos e descobertas encontram, às vezes, interpretações e explicações muito pouco corretas e satisfatórias de parte das atuais opiniões científicas. O que mais se salienta em nossa época, com relação a muitas áreas da pesquisa científica, é que as opiniões, as teorias, não estão desenvolvidas à altura das descobertas e fatos que, às vezes, são maravilhosos. Só a luz que emana da ciência espiritual irá esclarecer o que foi conquistado nessa área durante os últimos anos. Após esta prévia observação, ficará patente que não se trata aqui de concordar com argumentos baratos invocados para combater o que hoje possa ser realizado no terreno da medicina científica. Mas também deve ser dito que os fatos descobertos, admiráveis em si, não podem tornar-se, em nossa época, frutíferos para o bem da humanidade porque, de outro lado, justamente opiniões e teorias de matizes francamente materialistas inibem essa frutificação. Por isso, para a antroposofia é melhor expressar despretensiosamente o que tem a dizer do que intrometer-se numa luta partidária qualquer. Dessa maneira serão exaltadas muito menos paixões do que já são hoje. Se quisermos chegar a um ponto de vista acerca das questões que nos deverão ocupar, precisaremos ter em mente que as causas, mais próximas e mais distantes, para um fenômeno qualquer devem ser procuradas das mais diversas maneiras, e que, em se tratando de buscar causas kármicas para questões de saúde, a antroposofia dedicará alguma atenção às causas mais distantes, não situadas na superfície. Esclareçamos isso por meio de uma analogia. Ao refletirem sobre ela, os senhores chegarão ao que de fato se quer dizer. Suponhamos que alguém se posicione achando quão magnificamente avançados estamos hoje nesse domínio, desprezando totalmente as opiniões que surgiram nos séculos passados acerca de saúde e doença. Se os senhores tentaram obter um panorama acerca de questões de doença e saúde, terão a impressão de que os representantes dessa área normalmente julgam o seguinte: as novidades desse campo nos últimos 20 a 30 anos constituem uma espécie de verdade absoluta que, embora possa ser completada, nunca pode sofrer um julgamento negativo do tipo que esses mesmos críticos infelizmente emitem acerca da maior parte dos pensamentos humanos antecedentes nesse mesmo campo. Por exemplo, é comum se dizer que é justamente nesse campo que encontramos, em tempos passados, as superstições mais crassas, sendo citados, a seguir, exemplos bastante repulsivos de como antigamente se procurava curar uma doença ou outra. E as pessoas ficam particularmente chocadas ao esbarrarem expressões cujo significado antigo foi perdido pela consciência atual, mas que, mesmo assim, se insinuaram nela, embora o homem moderno não saiba o que fazer com as mesmas em sua atual maneira de pensar. Alguns exclamam: houve épocas em que toda doença era atribuída a Deus ou ao diabo. A coisa não é tão grave como tais críticos dão a entender, pois eles não sabem a que complexo de concepções se aludia por meio de um conceito como Deus ou diabo. Podemos esclarecer o assunto mediante uma analogia. Imaginemos duas pessoas conversando. Uma diz à outra: acabo de ver uma sala cheia de moscas. Alguém me disse que isso era natural, e a explicação me parecia correta, pois a sala estava muito suja, facilitando a proliferação das moscas. É totalmente explicável que se aceite isso como motivo para a existência das moscas, e, creio, também terá toda a razão quem disser que não haverá mais moscas na sala se esta sofrer uma boa limpeza. Nessa altura, porém, um outro teria afirmado conhecer ainda uma outra causa para a presença de tantas moscas na sala, e ele não poderia atribuir a causa a outra razão senão ao fato de que há muito tempo a sala era habitada por uma dona de casa terrivelmente preguiçosa. Vejam agora que imensa superstição é essa. A de que a preguiça poderia ser uma espécie de personalidade que, por um mero aceno, fizesse as moscas entrar. Nesse caso,
A outra explicação é muito mais correta, ao esclarecer a presença das moscas pelo acúmulo de sujeira. A situação não é muito diferente numa outra área, quando se diz, se alguém foi acometido de doença, é por ter sido vítima de uma infecção provocada por uma espécie qualquer de bacilos. Expulsam-se os bacilos e tem lugar a cura. Ora, no entanto, há ainda pessoas que falam de uma causa espiritual qualquer.